Agora vamos comentar a rodada do fim de semana. Rodada do fim de semana. Lembrando que é o seguinte. Semana que vem começa os jogos de ida das oitavas de final da Libertadores. Libertadores. Então, teremos sim, com certeza, alguns times poupando nesta rodada. Lembrando que os brasileiros na Libertadores, Fluminense caiu na pré e o América caiu nessa fase de grupos. O resto, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Corinthians, Flamengo, Palmeiras e Fortaleza classificaram para a fase mata-mata. 6 times brasileiros de 16 classificados. Mais uma vez o Brasil dominando a Libertadores aí junto com a Argentina. Que não é novidade para ninguém, obviamente. Vamos lá. Teremos um jogo hoje, inclusive, se a tabela não estiver errada. Não, tá certo. Teremos um jogo hoje, 9h30 da noite, Internacional e Coritiba. O Inter de olho no Yuri Alberto e de olho também nesse jogo contra o Coritiba. Lembrando que o Inter, cara, ele realmente cresceu com o Mano. O Mano chegou no Inter, o Inter teve outra cara. Pra quem não lembra, o Inter a gente teve o Alexandre Medina, né, que é um cara colombiano, se não me engano, não é brasileiro não. E aí pelo Campeonato Gaúcho, tomou 3-0 do Grêmio no Beira-Rio, né? Acabou sendo eliminado, viu o Grêmio ser campeão, mas o pior de tudo foi a eliminação na Copa do Brasil na primeira fase pro Globo. E uma semana depois o Globo tomou 5-1 de um time na Copa do Nordeste. Eu não lembro contra quem foi agora. Foi o Sport, eu acho. Tá ligado? Tomou 5-1 do nada. Em uma semana. Ele elimina o Internacional que tava 5-1 na Copa do Nordeste. E aí, né? Ficou pesado pro Internacional essa sequência. Tanto que quando começou o Brasileirão, as minhas fichas eram que o Internacional ia brigar ali por meio de tabela para baixo. Para baixo. Com possibilidade para ser rebaixado. Então foi complicado pro Inter. Mas o Mano chegou. O Mano deu outra cara pro Inter. O Mano consertou o time taticamente falando, né? Teve jogadores como Depena, que teve mais chances, né? O meio-campo ali com o Dourado e o Gabriel ficou legal na volância, né? O Tyson tá jogando mais de meio armador agora, até porque ele não tem mais a mesma mobilidade dos anos passados. E por aí vai, né? Muitos jovens aí também surgindo do Inter e muita gente boa que o Inter contratou aí. Tá fazendo um bom trabalho, tá? E contra o Coritiba, que o Coritiba ele teve uma margem de sucesso no começo do campeonato ali, né, mano? O Coritiba começou muito bem, mas o Coritiba hoje já é o 15º colocado. O Coritiba não vence as 5 rodadas. 3 derrotas seguidas e 2 empates. E o Coritiba tem um técnico que tá um trabalho já há um bom tempo, né? Acho que faz um ano já. O Coritiba tem o mesmo treinador, que é o Morínigo, que é o paraguaio, Morínigo. Eu achei que era do esporte, mas do esporte ano passado não era o Morínigo. Era um Gustavo também, paraguaio, mas não lembro o sobrenome dele. Se for o mesmo, eu posso estar certo. Mas eu acho que não é o mesmo, não. Né? Aí já tá um ano no Coritiba, então não é o mesmo, não. Esqueça tudo. O Internacional tem chance de pontuar sem contra o Coritiba, o que é muito importante. O Internacional que perdeu o último confronto para o Botafogo, abriu 2-0, tomou 3-2. O Internacional poderia hoje estar com 24 pontos e 1 ponto atrás do Corinthians, segundo colocado, mas com essa derrota o Inter caiu para quinto e tem 21, junto com o Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. No sábado teremos às 4h30 Atlético Paranaense e Bragantino, às 7 Flamengo e América Mineiro, Corinthians e Santos, e às 9 Atlético Mineiro e Fortaleza. Aqui já começam os confrontos de times que estão na Libertadores. E obviamente teremos times na Copa Sul-Americana também, né? As duas competições é agora. Vou até puxar aqui.
ter certeza, o que a gente fala da Libertadores esquece a Sul-Americana, mas eu acho que não vai ter time poupando para a Sul-Americana, não, confesso eu. Porque o Santos, sim, ele também tá na Sul-Americana, né? Então o duelo aí dos dois é um duelo que teremos dois times de competições internacionais na outra semana, né? Então pode ser que role alguma poupada por parte das duas equipes, né? Obviamente, para o Corinthians é muito importante a vitória para o Palmeiras não se distanciar. O Palmeiras joga contra o Avaí na ressacada. Tem a possibilidade também de ter um time reserva por parte do Palmeiras? Óbvio que tem. Óbvio que tem. Eu acho que é mais chance do Palmeiras poupar o time, e obviamente, do que o Corinthians, que já tem esse histórico de poupadas. Então, realmente aí devemos. O William, parte do que não joga. Eu tenho quase certeza que o William não vai jogar contra o Santos. O Flamengo contra o América, o Flamengo é complicado. O Flamengo vai ter um confronto de Libertadores aí. E contra o América, eu não sei não se vai poupar, não, porque a situação é a seguinte: o Flamengo venceu o Cuiabá e foi só praticamente. O Flamengo enfrenta o Tolima na Copa Libertadores, na quarta-feira. O Santos joga contra o Deportivo Táchira também quarta-feira pela Sul-Americana. Então, teremos sim Sul-Americana também. Olha só, eu acho que o Flamengo não vai poupar contra a América, não, velho. Se poupar, vai ser 1, 2 ou 3 ali no máximo. Quem sabe um Gabigol para jogar um Pedro, né? Que não vai perder muita coisa. E então, o Flamengo precisa da vitória. Se o Flamengo não vencer o América, a corda começa a ficar bamba do rival já. O Flamengo ele ganhou do Cuiabá e só perdeu depois. Tudo bem que foi uma sequência com o Atlético Mineiro, né? Mas enfim, o Flamengo precisa pontuar. O Flamengo precisa chegar lá em cima, gente. O Flamengo é o 14º colocado, a 1 ponto do Z4. O Flamengo tem 4 vitórias e 6 derrotas. O Flamengo, nos últimos 5 jogos, ele perdeu 4 e ganhou 1. Olha a situação do Flamengo. Complicado. Então vai ser muito importante vencer esse jogo. Eu acredito realmente que o Flamengo não vai poupar para esse confronto. Se poupar, é 1 ou 2 jogadores, 3 no máximo. No máximo. A gente tem também Atlético Paranaense e Bragantino, que, né, é um confronto onde o Atlético pode poupar o seu time. E o Bragantino, infelizmente, acabou em último lugar da chave, foi eliminado de todas as competições, né, não tem chance nem de ir para a Sul-Americana. O Bragantino vai aí com a sua força máxima, praticamente. E, inclusive, é um confronto reedição de final da Sul-Americana passada, né? Onde o Atlético Paranaense foi campeão. Mas eu acho que o Atlético vai dar uma poupada assim legal no seu time. O último jogo, o Atlético Mineiro e Fortaleza. O Atlético e o Fortaleza, ambos na Libertadores. A situação é só a seguinte: o Fortaleza está no Z4 em último lugar, junto com o Juventude praticamente. Vai rolar poupada? Eu acho que vai dos dois times. É um confronto, os dois vão poupar. Eu acho muita chance dos dois de ir com o time reserva nesse jogo. Sério mesmo. Sério mesmo. O Atlético enfrenta na terça-feira o Emelec, lá no Equador. A viagem já é estressante. Então vai ser complicado. O Fortaleza joga na quinta contra o Estudiantes em Fortaleza. Tá? O que chama a atenção nessa rodada, na verdade, nesse dia em específico, é Corinthians e Santos de novo. Será que novamente o Corinthians vai meter uma goleada no Santos? Ou será que o Santos vai ter uma postura diferente? Esse jogo é no meio de decisões para ambas as equipes. Né? Já teve uma decisão, foi entre eles mesmo na quarta-feira, e agora teremos nessa semana pela Libertadores e pela Sul-Americana. Então é um confronto no meio de decisões. A gente pode ver aí times bem modificados visando as suas competições internacionais, né? Então, cara, o calendário do futebol brasileiro é maluco. É maluco. Maluco total.
Que no meio disso você tem um jogo importante, aí você enfrenta o adversário de novo, pá. É maluquice, cara. É maluquice isso daí. Olha, a gente acabou de ter um 4x0 pro Corinthians e Santos, mas e agora? Como é que vem para esse Brasileirão? Vai mudar alguma coisa? Será que o Santos vai reagir? Lembrando que o Santos não terá o Zanocelo suspenso, não por causa dessa expulsão. Ele tomou o terceiro cartão amarelo no último jogo, está suspenso. E o João Paulo também está suspenso. O goleiro João Paulo também está suspenso. Não joga diante do Santos. E se não me engano, o Corinthians não tem o Roger Guedes. O Roger Guedes também está suspenso por terceiro cartão amarelo. Não deve enfrentar o Santos. Beleza? E também tem essa parte do Willian, então o Corinthians pode vir com surpresas para o jogo. Beleza? No domingo, teremos às 4 da tarde Botafogo e Fluminense, Avaí e Palmeiras. Às 6, São Paulo e Juventude, Ceará e Atlético Goianiense e Goiás e Cuiabá. São jogos que fecham a rodada. Botafogo e Fluminense, hein, mano? O Fluminense podia estar na Libertadores hoje, velho. O Fluminense foi eliminado pelo Olímpia. O Olímpia foi eliminado da Libertadores, foi para a Sul-Americana, né? O Olímpia não passou de fase. O Olímpia tá na Sul-Americana. E o Fluminense, depois desse time safado do Olímpia, ganhando em casa, os caras conseguiram perder pro Olímpia. Time safado desse do Olímpia, viu? Time que tem história, tem tradição, enfrenta o Atlético Goianiense quinta-feira pela Sul-Americana. Ficou em terceiro no seu grupo na Libertadores. O Fluminense podia ter passado no seu grupo na Libertadores. Poderia ter passado, podia estar hoje nas oitavas da Liberta, mas aí acabou correndo esse desastre aí. Lembrando que o jogo estava no Maracanã, o Fluminense tinha a vantagem e perdeu o jogo no Maracanã. Depois perdeu os pênaltis também. Né? Foi complicado. O Fluminense que teve um começo de ano surpreendente, jogando demais, 2 vitórias seguidas, pá. E depois veio esse jogo do Olímpia, perdeu o jogo, começou a desandar tudo, tanto que o Abelão caiu. E o Botafogo é simples. Não tem o que falar, o Botafogo é um time em construção. Mas que vem no resultado heróico contra o Internacional. Poderemos ter um Botafogo com tudo para cima para conseguir a vitória. Lembrando que o Botafogo não jogou o meio de semana, então tá descansado. E aí o Palmeiras tem a chance de poupar o seu time contra o Avaí. Eu acredito que vai poupar sim. O time inteiro vai com o time reserva, basicamente. Lembrando que o Abel ele fez contra o São Paulo substituições pontuais de alguns jogadores. Ali ele tirou o Rony, tirou o Dudu e colocou outros jogadores. Quem sabe visando esse confronto contra o Avaí. Quem sabe o Abel deva aí ir com o time mistão e, no segundo tempo, sacar esses jogadores. O Palmeiras joga fora de casa na quarta-feira diante do Cerro Porteño, no Paraguai. 7h15. Né? Viagem e tudo mais ali, não sei como está a logística do Abel, mas eu acredito que ele vai sim poupar alguns jogadores desse confronto. O Avaí não é um dos melhores times do campeonato, mas é um time que ele tá se tornando uma peça importante, mano. Porque, olha só, tô vendo aqui a tabela aqui. O Avaí, tudo bem, ele perdeu mais do que venceu no campeonato. Beleza. Mas o Avaí tem 17 pontos, mano. O Avaí tá na frente do Flamengo. O Avaí tá na frente do Flamengo. O Avaí tá em 11º. Né? E eu colocava o Avaí como os piores times do campeonato. Eu tô me surpreendendo até aqui. O Avaí está assim. Ele tá encaixado. O Barroca tá fazendo um bom trabalho até aqui. Não é um trabalho excepcional, mas é um trabalho que, por enquanto, não coloca o Avaí como candidato sério a um rebaixamento, como o Juventude, por exemplo. Né? Então vamos ver aí. O Avaí que na ressacada é chato. O Avaí ressacada é chato. E os últimos 3 confrontos, São Paulo, Juventude, Ceará, Atlético Goianiense, Goiás e Cuiabá. A gente tem o Ceará, Atlético Goianiense disputando a Sul-Americana. Eu não sei até que ponto esses times vão levar a Sul-Americana a sério. Acredito eu que eles vão levar bem a sério essa competição. O Atlético Goianiense está em 12º, o Ceará está em 13º, né? Logicamente, para a zona do rebaixamento, é um estar de dedos. Para o G4, também. O G6, no caso, né? Uma vitória, estão lá em cima. Então, eu acho que pode rolar uma poupada das duas equipes também. Como o Atlético e o Fortaleza, pode rolar também, caso as duas equipes estejam, sim, querendo a Sul-Americana. Se não tiverem,
Esqueça tudo. Goiás e Cuiabá é um confronto onde as equipes não têm nada de competição internacional para disputar. O Goiás, acho que vem de um momento um pouco melhor do que o Cuiabá, apesar que o Goiás está no Z4 e o Cuiabá também. Né? Lembrando que o Goiás não fez uma partida tão ruim quanto o Corinthians, não, mano. O Goiás teve algumas oportunidades. É um confronto onde o Goiás. Retiro o que eu disse, o Goiás não, desculpa. Ele não veio de um jogo horroroso contra o Corinthians. Fez uma partida até ok. Poderia ter até conseguido um empate. Mas o Goiás, ele tá 4 jogos sem vencer, o Cuiabá está 3 sem vencer. Então, ninguém vem em boa fase. É um confronto de duas equipes que precisam vencer e vem numa fase horrível. E eu vou falar a verdade para você, mano, o Cuiabá está me preocupando. O Cuiabá não colocava ele para cair. Muito pelo contrário, o Cuiabá no passado, ele ficou sendo uma das surpresas da competição, podendo até ir para uma pré-Libertadores, disputando com o América até a última rodada. Nesse ano, eu colocaria o Cuiabá até melhor do que no passado. Mas na atual situação, eu coloco o Cuiabá para brigar para não cair, junto com o Goiás. Então, um confronto direto das duas equipes contra o rebaixamento. E o São Paulo Juventude, o São Paulo também tem a Sul-Americana, mas acredito eu que o São Paulo não vai priorizar essa competição. O São Paulo vai querer sim o Campeonato Brasileiro. O São Paulo venceu o Palmeiras, o São Paulo tem condições aí de fazer um bom campeonato. Lembrando que o São Paulo joga só quinta-feira contra a Universidade Católica, então tem um tempo maior, né? Então, acredito que o São Paulo vá para cima de Juventude, vai com o time basicamente, não é com força máxima, né? Porque o São Paulo tem 10 jogadores no DM praticamente, né? Praticamente a de São Paulo tá com a bruxa solta. Então, vai aí com a força que ele tiver para esse jogo contra o Juventude aí. Beleza? Vai ter novo líder, Dedão? Não, até porque não é possível. Né? O Corinthians empata com o Palmeiras nessa rodada, mas ele tem 10 de saldo a menos. Então, vocês sabem, o Corinthians tem que fazer 5-0, o Palmeiras tem que tomar 5-0 basicamente. E aí, né, teria os gols marcados aí, mesmo assim o Corinthians não passar. Então, o Corinthians ia fazer 6-0 no Santos. Já fez 4, né? Será que... Cara, sério mesmo, quando começou o Corinthians Santos, acabou o primeiro tempo 3-0, eu tava achando que ia ser 7-1 de novo. Acabou não sendo. Mas não teremos líder novo essa rodada. O Palmeiras vai seguir, mesmo se perder para o Avaí, e mesmo se o Corinthians vencer. Pelo G4, a disputa é interessante. A gente tem o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro no G4, né, o terceiro e quarto com 21. A gente tem o Inter em quinto com 21. E depois a gente tem Fluminense, Botafogo, Santos, São Paulo e Bragantino com 18. Obviamente, eles vão todos empatar com os times de 21, caso ocorra as vitórias certas. Logicamente, nem todos vão conseguir, porque o Botafogo e o Fluminense se enfrentam. Então, um deles vai ficar com 18 pontos. Beleza? É isso aí, família. E no G4, poderemos ter sim alterações, já que o Goiás e o Cuiabá é um confronto direto. Caso um dos dois vençam, eles saem do Z4 e podemos ter o Flamengo no Z4 nessa rodada. Por que não? Caso perca do América, que é um confronto direto, o América está atrás do Flamengo, poderíamos ter um Flamengo no Z4 essa rodada. Beleza?